Olá, está começando mais uma tabelinha. Victor Ernesto Birner e eu. Vamos falar daquilo que realmente interessa nesta semana para o futebol brasileiro, que são os brasileiros em ação na Copa Libertadores da América. Vamos falar, é claro, de todo este imbróglio, de toda essa baixaria envolvendo a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Esse bate-boca mal educado que a FIFA provocou e o que é pior, que o próprio governo brasileiro entrou, mais ou menos, não o ministro Aldo Rebelo, mas o secretário de Assuntos Internacionais entrou na mesma baixaria, na mesma língua suja. Vamos falar, evidentemente, também do único jogo que realmente valeu a pena neste final de semana no futebol brasileiro, o clássico entre Santos e Corinthians, muito menos pelo que valeu para o campeonato estadual, muito mais pelo que vale, né, o encontro do campeão da Libertadores contra o campeão brasileiro. Tudo bem, Victor Ernesto Birner? E você tem aí uma relação infindável. Nós poderíamos ocupar toda a tabelinha só com a tabelona, né, desta primeira rodada da Copa do Brasil. É isso, Juca. Boa tarde a você, boa tarde, boa noite, bom dia aos internautas, dependendo do horário que vão assistir ou que nos assistem nesse momento aqui na tabelinha. Se é que nos assistem? Se é que nos assistem. Bom, imagino que se estão ouvindo, assistem. Assistem. Temos apenas ouvir, não assistem. Muitos jogos dessa Copa do Brasil, não vamos entrar nesse mérito hoje, Juca, que deveria ser um torneio com mais equipes. Mais equipes ainda. Que não deveria dar uma vaga para Libertadores. Eu sei que muita gente questiona isso, mas tecnicamente não tem tantos times de primeira divisão do futebol brasileiro, então para dar vida ao torneio, como a Conmebol tenta fazer com a Copa Sul-Americana, a CBF deu uma vaga da Libertadores da Copa do Brasil. Libertadores que a CBF, por sinal, desprezava quando começou a crescer aí nos anos 90. E acho que essa primeira rodada, Juca, só serve para o time... É fácil você me dizer os grandes que estreiam? Fácil não é, mas assim, eu vou colocar aqui alguns jogos mais importantes. Sim. O Furacão vai jogar contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, jogo de equipes tradicionais. O São Paulo enfrenta o Independente no Pará, todos estão com condição de visitante. Bahia enfrenta o Alto Esporte. Paraíba tem o Fortaleza, que lidera o Campeonato Cearense, enfrenta o Comercial do Piauí. O Santa, que está sofrendo lá na quarta colocação do Campeonato Pernambucano, vai às semifinais se continuar assim, mas não está convencendo, vai ao Amazonas enfrentar o Peñarol. Que é o Penarol, no caso. E o que você tem tanta saudade, o Cruzeiro enfrenta o Rio Branco no Acre, e você que tem tanta saudade, o Guarani enfrenta o seu querido Brasiliense, do Distrito Federal. Você que tem tanta saudade do Brasiliense na primeira divisão. Guarani lá no Distrito Federal. O Grêmio vai fazer uma viagem longa também, né? O Grêmio acho que vai a Aracaju, é isso? O Grêmio enfrenta... Peraí, vamos ter por alguns jogos importantes. O Goiás pega o Paulista, isso na quinta-feira aqui no estádio Jaime Sintra. Esse é um jogo difícil para o Goiás. É um jogo difícil. O Vitória, que também não está firme no Campeonato Baiano, enfrenta o São Domingos. Quem está firme no Campeonato Baiano é o Falcão, né? O Bahia só goleia, né? Sobrando no Campeonato Baiano. Impressionante. Sobrando. Que delícia. E o Grêmio enfrenta o River Plate do Sergipe. Sergipe, então, Aracaju. Sergipe, isso. Então, isso. Essa era Temos o Peñarol do Amazonas, o River Plate do Sergipe. Falta aqui um Boca Juniors que... Sempre lembrando que nesses jogos, o visitante, se ganhar por 2 gols de diferença, evita o jogo de volta. Há 2 interesses nesse. No time pequeno, em conseguir fazer o jogo de volta, de ter a viagem à casa do grande, e o do grande evitar o desastre. Porque se for eliminado nessa fase... Você afastaria completamente a possibilidade de o Luiz Fabiano voltar ao São Paulo exatamente nesse jogo? Não. Porque o Leão está levando ele, não está? Tá. Isso. Se está levando, é possível que ele jogue. Imagino que sim, né? A viagem é longa. Isso. Imagino que sim. Não é assim um pouco anti-marketing para um clube tão preocupado em ações marketológicas, marqueteiras? Olha, acho que a melhor ação de marketing para o São Paulo é arrumar o time taticamente, é colocar os jogadores em forma, é evitar a presença de tantos atletas importantes no departamento médico e os bons resultados como consequência. E o São Paulo parece longe disso ainda. Ontem foi um sofrimento, né, Vitor? Como perdeu o gol também? Sabe a impressão que eu tenho do time do São Paulo? Parece que o São Paulo tem vários bons jogadores, tá? Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco. A impressão é que o pessoal foi lá, fez aquele almoço de domingo, tomou uma, bateu papo, vamos jogar bola. E eles vão se entender lá dentro do campo. Porque tudo na base de jogada individual, a equipe não tem na frente nada muito bem trabalhado, na parte coletiva, atrás também não tem. Olha o gol. O gol, a bola bateu no Cícero. O 15 tomou 28 gols, depois eu vou, mas eu acho que não estou enganado, no Campeonato Paulista. Tem a pior defesa do estadual, São Paulo
sabe, tem um belo ataque, foi lá e fez um gol desse jeito, um gol sem querer do Cícero, jogou muito melhor. Então o São Paulo é um time meio ao Deus dará, né, Juca? Tá perdido. O nosso centroavante perdeu um gol que o David assinaria, né? O do David foi pior. Pior. Esse gol do David, o gol do William José, perdido no primeiro tempo, são aquelas chances que você olha e fala, pô, eu queria estar ali. Eu faria. Porque eu faria mesmo. E você faria o gol que o Adriano perdeu aos 6 minutos do segundo tempo? Não sei, eu confio na minha qualidade para fazer. Com o pé direito ou com o pé esquerdo? Eu faria com o pé direito. Com o pé direito, ele não fez, né? Não fez. Veja você o que é o futebol. Claro, o Santos jogou melhor do que o Corinthians, não sei se o Vitor concorda. Um pouco melhor. Jogou um pouco melhor, mas mereceu ganhar. Mereceu. Jogou com o time completo, o Corinthians não. E o Adriano não jogou nada. No entanto, aos 6 minutos, uma bola cruzada pela direita, ele quase faz o gol. Se ele faz, estaríamos dizendo aqui, o Adriano está lá para isso. É o centroavante que passa o jogo inteiro sem pegar na bola, a primeira que sobra em condições, ele faz cumprir o papel dele. Acho que diríamos mais do que isso. Que a filosofia do Tite fez o Corinthians conseguir o resultado, que não seria mentira. Isso. Não seria mentira, porque eu discordo do Muricy ao escalar os titulares e concordo com o Tite ao poupá-los. Sendo que o Muricy tem um jogo muito mais difícil. É verdade. Muito mais difícil que o jogo do Corinthians. E o Inter poupou, né? E o Inter poupou. E o Santos perdeu o primeiro jogo, fora. O Corinthians empatou. Tudo bem que o grupo do Santos é até um pouco mais fácil. Agora, o Strongest, que é fraquíssimo... Olha a bola que o Ganso enfia pro Y. Strongest tem 6 pontos. O Ganso está começando a jogar. Acho que o pessoal ainda... Essa é a boa notícia. Devemos manter os pés no chão, né? Sim. Não é aquela coisa de falar, o Ganso, não sei o que, está jogando... Não, mas está jogando bem, parece que está crescendo, reencontrando o futebol. Vamos aguardar a temporada. O começo do Ganso é promissor. Essa é a boa notícia, eu acho. Essa é a boa notícia do Clássico. Aliás, são duas boas notícias. Tem uma boa também para o torcedor do Corinthians, né? Esse menino Marquinhos, que foi tão bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, 17 anos, entrou num Clássico, na Vila Belmiro, lotada, né? Torcida, evidentemente, hostil e tudo, né? Tirante um erro, o resto fez uma partida impecável. Eu acho que é mais uma coisa que acho que o pessoal tem que elogiar o Tite. Ele está sabendo usar o banco. O Corinthians tem um planejamento para ganhar a Libertadores. Eu não sei se vai ganhar. Claro. Até falamos aqui no programa passado, tem dificuldades ofensivas, toma 2-0 fora, não consegue ganhar. Me lembro o São Paulo do Muricy muitas vezes. Mas o planejamento está sendo feito. No Santos, não. O Santos, antes do jogo, perguntaram para o Muricy por que escalar os titulares. Respeito ao torcedor. Respeito ao torcedor, Reino Grande do Vila Belmiro, Centenário, é clássico. Isso tudo não responde à questão do planejamento da Libertadores. Porque imagina se o Neymar, por exemplo, se machuca. Neymar que joga todos os jogos. Veja você. O Vasco, por exemplo, perdeu, né, um jogador que contratou para jogar a Libertadores. Né? Perdeu o Tenório num buraco do gramado de... Foi na Rua Bariri ou foi em Moça Bonita? Não sei. Foi no buraco. Né? Para ganhar de ninguém no campeonato estadual. Né? O Flamengo perdeu o Felipe ontem para o jogo contra o Emelec. Tá certo que não é exatamente um grande desafio o Emelec nesse meio de semana para o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas, enfim, perdeu seu goleiro titular. Lembrando do que o Flamengo mostrou contra o Potosí, tudo bem que o time evoluiu um pouco, o Emelec é um grande desafio. Ele tende a não ser, mas se tiver que o Flamengo jogou contra o Potosí, sim. Vamos aguardar para ver o que o Flamengo vai fazer. Não, peraí. Lógico que é favoritíssimo. Levando em conta que o Flamengo não jogou contra o Duque de Caxias. Foi ganhar na Bacia das Almas, um gol de pênalti, né, do Ronaldinho, que, aliás, fez uma comemoração como se tivesse acabado de ser campeão do mundo. Eu não estou entendendo mais nada. Ganhar do Duque de Caxias. Eu vi uma comemoração do Ronaldinho Gaúcho que eu falei, meu Deus, de quem que o Flamengo ganhou? Eu bobiei, tinha um Fla-Flu no Maracanã, reabertura do Maracanã. Não, era contra o Duque de Caxias. E ele todo cheio de gueri-gueri. Opa, vai mal. Não tá, as coisas não... O Ronaldinho não joga bola de verdade desde 2006. Desde 2006. Ele teve um momento bom na segunda metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi um momento do Flamengo. Teve um ponto altíssimo na Vila Belmiro, quando parece que encarou, vou mostrar para o Neymar que ainda reino, né? Jogou uma barbaridade aquele jogo. Mas às vezes eu assistindo ao Ronaldinho, e isso me veio à mente no jogo contra a Bósnia, parece que ele pensa que é um favor para nós assisti-lo. Então ele fica com o peito estufado, aquele jeitinho, andando de lado, tocando a bola aqui. E olha para a tela do estádio para ver se ele está bem. E quer fazer uma jogada de classe, como se a gente tivesse que esperar o jogo inteiro para ele fazer a jogada de classe dele. Né? Como se ele não tivesse que fazer parte daquilo tudo. Eu
Assim, eu acho que não vale o quanto custa. Mas não vale mesmo. Vamos ver quem ganhou a nossa chuteira de ouro e quem vai ser o perna de pau da semana. Bem, a chuteira de ouro é de Ganso, Paulo Henrique Ganso. Não só pelo que jogou neste domingo, como pelo que jogou no meio de semana e por incentivar esse menino que pode ser aquilo que falta ao futebol brasileiro de hoje, principalmente na seleção brasileira, né? Embora o Mano Menezes queira, mas não use, né? Porque preferiu deixá-lo no banco contra a Bósnia, naquele amistoso de Bósnia que fizemos lá na Suíça dia desses, e que Vitor Birner considerou que haveria um empate, eu considerei que haveria uma vitória da Bósnia, ambos erramos, mas isso é conversa para depois, para nossa Você combinou com o zagueiro da Bósnia lá no cristal. final, para me derrubar aqui na tabelinha, né? Verdade. Porque eu estava acertando o resultado. Você estava acertando o resultado. Agora vamos trocar o microfone, porque estamos com um problema aqui nesse microfone. Então, você vai trocando o microfone. Sensacional. É impressionante, né? Isso não é a primeira vez que acontece. Posso mostrar minha camiseta enquanto isso? Isso. Da última turnê do Brasil, aqui do Iron Maiden, aqui, ó. Muito bem. Com licença, não achem uma malta educação aos ouvintes, mas... Ah, que beleza, hein, Então, Vitor? agora já está com o seu microfone ok? Sim. Podemos voltar às coisas úteis. Muito bem. Falávamos então do Paulo Henrique Ganso, que é a nossa chuteira de ouro. E já que o Vitor Birner mostrou o traseiro, vamos falar de Jerome Valk, né? O secretário-geral da FIFA, que disse que o Brasil precisava levar um pontapé no traseiro. Em bom português, a tradução, se for literal, ele disse bunda mesmo. Ele não disse traseiro. O Brasil tem que levar um pontapé na bunda para ver se mexe, né? Atrasado que está. Resultado. A crítica, que até faz sentido, porque as coisas de fato estão atrasadas no Brasil, entre outras, a própria lei geral da Copa, mas uma crítica que faria sentido, posta em termos nada diplomáticos, exigiu do governo brasileiro a única resposta que cabia ao governo brasileiro, dada pelo ministro Aldo Rebelo no sábado, numa entrevista coletiva. Não converso mais com esse cidadão, vamos pedir à FIFA, coisa que foi feita hoje, tirar Jerome Valk da interlocução sobre a Copa do Mundo. Há teorias as mais diversas sobre o que levou Jerome Valk a falar o que falou. Eu conversei com gente graúda que foi da FIFA nesse fim de semana. Ouço coisas do seguinte tipo. Primeiro, evidentemente não foi sem querer. Não foi uma coisa, uma butade, um descontrole verbal. Até porque depois ele triplicou. Né? Diante da reação do governo brasileiro, ele disse que a reação era infantil. Manteve, portanto, o que tinha dito. Né? Então, é aquela velha teoria que prega e que ensina que jabuti não sobe em árvore, nem em cerca. Se está na árvore ou se está na cerca, alguém pôs lá. Então, a frase de Jerome Valk é uma frase pensada. Ele quis dizer exatamente o que ele disse. Ele quis provocar, talvez não avaliasse que provocasse o que provocou, mas ele quis provocar. Para quê? Uma das teorias. Reintroduzir o amigo íntimo com quem ele passa férias em Angra dos Reis, em Miami, Ricardo Teixeira, como negociador junto ao governo brasileiro. Se foi isso, deu com os burros na água. Garotinho de recado do decadente Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, que saiu de seus cuidados, imagine vocês, e no sábado à noite pôs uma nota oficial na página da CBF na internet, coisa que nunca aconteceu, para dizer que o Brasil ia fazer a Copa, que essa conversa aqui não tem Copa no Brasil, é coisa de jornalista mal sucedido. Mas a nota, cuja intenção era de realinhar a CBF e o COL com o governo, acabou sendo branda com a FIFA, entendendo as preocupações da FIFA, dizendo que eram legítimas as preocupações. Ora, a CBF diz que é legítimo que a FIFA se preocupe e deu um pontapé na bunda no Brasil. Então, saiu o tiro pela culatra. A outra teoria, impensável, inédita, jamais houve, seria uma catástrofe. A FIFA prepara o desembarque da Copa do Mundo de 14 no Brasil, para entregá-la para a Inglaterra
com o que passaria a ser poupada das críticas mais ácidas que vem recebendo nos últimos tempos, desde que a Inglaterra foi alijada, né, das 2 próximas Copas do Mundo. Com isso, além do mais, Blatter se livraria também de Ricardo Teixeira. Eu digo que é impensável, alguém já disse, mas como é inédito? A Colômbia aconteceu isso em 86, mas a Colômbia abdicou de fazer a Copa. Não tiraram a Copa da Colômbia. E o negócio da Copa do Mundo hoje é muito diferente Muito do que era naquela época. Sim, né? mas e foi a Colômbia, né? A Colômbia falou, não vai dar, leva para A Inglaterra não é um grande negócio para a FIFA hoje. Pois é, a Inglaterra Não é. Pois é, mas Não é. é. Que a A Inglaterra é o país que mais merece a Copa do Mundo pelas Isso, condições que mas é tem, a do Inglaterra planeta batendo, inteiro. A Inglaterra está batendo demais, né? Sim. Até o primeiro-ministro está batendo no Blatter. Né? Bom, claro que para o Brasil, há muita gente, né, que é contra a Copa no Brasil, que diria, seria uma delícia se o Brasil não fizesse. É evidente que a essa altura, é só você pensar, Maracanã no chão, Mineirão no chão, como é que faz? Né? A essa altura, talvez o prejuízo seja maior o Brasil não ter a Copa do que será o prejuízo tendo a Copa. Por quê? Mas, Ué, por quê? Como é que faz? Você vai ter que reerguer o Maracanã, vai ter que reerguer o Mineirão. Em nome do quê? Então, acho que no caso... O Itaquerão vai voltar a ser só para 40 mil. Já voltando para o mundo dos absurdos, os clubes que jogam nos respectivos estádios podem levantar com seus patrocinadores, etc. e tal, o dinheiro para... Pois é. O fato objetivo é o seguinte. Há uma saia justa instalada na seguinte situação, né? A presidenta Dilma Rousseff não fala com Ricardo Teixeira, que, por seu lado, não fala com Joseph Blatter, cujo secretário-geral não é recebido pelo governo brasileiro. Como faz? Quem é que vai despir ou alargar esta saia justa? Pelo que eu noto do seu comentário, você acredita mais na possibilidade do recado indireto de Ricardo Teixeira para o governo brasileiro. Sim, sim. Maquiavélico, Ricardo Teixeira. Juca, você tem que admitir uma coisa. Lobista, ele é bom. Não, sem dúvida. Ele é competente para se fazer lobby. Agora, tire as crianças da sala, por favor, ou de perto do seu computador, porque a baixaria não poderia ser pior, né? Porque, lembremos, começou com o Ricardo Teixeira dizendo que cagava um montão para nós. Ele disse, não disse? Cagou um montão para o que dizem de mim. Continuou no fim de semana com o Jerome Volk dizendo que é para dar um pontapé na bunda do Brasil. E aí vem o secretário das Relações Internacionais, o assessor para assuntos internacionais do Brasil, Marco Aurélio Garcia. Meu Deus, agora me fugiu, acho que é Marco Aurélio Garcia. Isso. E diz que Jerome Volk é um vagabundo. Vagabundo, ele disse que o cara é. No melhor estilo do finado Alborguete. Isso! Vagabundo! Até é, mas a diplomacia não pode dizer isso. Sim, é. Para você ter uma ideia quem é Jerome Volk, ele foi condenado na Justiça de Nova York por litigância de má-fé e, naquele caso, Mastercard, Visa, FIFA, né, que acabou rendendo uma multa de 100 milhões de dólares para a FIFA. Assim mesmo, depois de passar 6 meses em desgraça, ele voltou à FIFA e num cargo maior, porque ele era diretor de marketing quando foi demitido e voltou secretário-geral. Por quê? Porque ele tem Joseph Blatter em uma das manos. Então, ele até é um vagabundo, mas uma autoridade do governo brasileiro não pode dizer isso, porque aí é baixar o nível da discussão. Mas, Juca, vamos sair do mundo moralista. Não é moralista, é diplomacia. Você gostou ou você não gostou? Fala a verdade, no fundo da sua alma. Você gostou ou não gostou desse vagabundo? Não gostei. Não gostou? Não gostei, porque eu acho que quando você extrapola, você perde a razão. Entendeu? Mas não perdeu a razão no caso, Juca. Eu acho que uma forma de expressão... Não, você não chama ninguém de... Um homem da diplomacia não pode chamar alguém de vagabundo. Em tese não, mas eu acho que as circunstâncias... digamos assim, que elas pedem alguma coisa um pouco mais forte do que que maravilha! Olha lá, olha. A presidenta Dilma Rousseff dando um pé na bunda de Jerome Volk. Isso eu gosto, por exemplo, essa charge do Guedex.
Eu gosto. E assim sim, você trata com Pô, humor, agora, você agora que o satiriza. circo vai pegar fogo de verdade, Tá pegando. chamaram o sujeito de vagabundo, Vagabundo. secretário-geral da FIFA, e você quer evitar E o homem isso? disse que vem aí dia 12. Quero ver se vem mesmo. Quero ver se ele vai ter coragem. É capaz de alguém lhe dar um pé na bunda. Aí nós estamos no Brasil. Né? Descer no aeroporto e na alfândega ali mesmo, já pum! Alguém dá um pé na bunda. Aquela pergunta que trabalha com você há muito tempo, e eu sei, não é para fazer um elogio aqui, mas a sua capacidade de entender a política de verdade mais a fundo do que, por exemplo, a minha ou do que a média. Nessa briga toda, no final das contas, você acha que em 2014 vai estar todo mundo junto, abraçado, lucrando, governo, com, não sei o que você acha que vai acontecer? É muito mais provável que sim. É muito mais provável que sim. Eu não vejo o Ricardo Teixeira na Copa do Mundo de 14. Eu acho que para ele ficou muito difícil. Né? Mas... Nem por trás da Copa, digamos assim, com os mesmos lucros e benefícios, mas sem. Bom, aí ele garantiu, quer dizer, por enquanto está lá a filha dele, né? No comitê organizador local. Ronaldo, Bebeto. Né? Isso sim, do ponto de Fez a vista dos turma. negócios, sim. Mas eu digo, ele não vai poder aparecer abrindo a Copa, fazendo um discurso e tal. Acho que isso não terá mais clima para ele. Né? Agora, que temos aí um imbróglio para desembrolhar, isso é indiscutível. Portanto, o Jerome Valk fica com a nossa perna de pau e nós vamos falar de futebol. Pau, futebol, quase rimou. Vamos falar da rodada da Libertadores, que começa amanhã já, com o Vasco recebendo o Alianza Lima em São Januário. E o Vasco precisa ganhar de qualquer maneira. De né? qualquer maneira, porque Perdeu o perdeu jogo para o do Nacional em Nacional. casa em seu primeiro jogo. E agora o Vasco pode ficar em primeiro lugar, mas é o candidato à segunda vaga. O Vasco que precisa provar, acho que alguma coisa aí nos jogos decisivos. Venceu a Copa do Brasil no ano passado, mas tinha condições de fazer um pouquinho mais na reta final do Brasileirão. E acho que não dá para... Tem coisas do futebol que a gente consegue explicar. Do Vasco tem algumas coisas que eu não consigo explicar. Porque eu não vejo o time jogando mais, mas eu vejo que o time jogou, por exemplo, na reta final do Brasileiro, o que jogou no campeonato inteiro, ele podia ter jogado na reta final e poderia ter ido um pouco mais longe, ter sido campeão. Eu não sei que Vasco vai entrar em campo contra a Alianza Lima. E eu acho que o Vasco tem um problema no ataque. Ali tem um defeito. Depois perdeu o Elton, trouxe o Tenório, foi operado, teve um tornozelo. Não sei, Juca. É o favorito, mas não é confortável a situação. Exatamente isso. Eu estou de acordo com você. Não é confortável. Na quarta-feira, nós temos o Santos jogando com o Internacional às 7h30 da noite. Na Vila Belmiro vai ser desses jogos imperdíveis, né? É o grande jogo. Temos dois grandes jogos envolvendo brasileiros essa semana, né? Boca Juniors e Fluminense na Bombonera e esse jogo Santos e Inter. Nós vamos ter que caçar a Fox, né? A Fox Sport. Eu não sei o que eu faço. Eu também não sei. Apesar que, já que é para fazer uma propaganda, eu vi a propaganda. Quem tem a maior parte dos pacotes tem um canal chamado FX, Sim. que é da Fox. A FX vai transmitir o jogo do Boca e Fluminense. Vão abrir essa sessão? Eu vi a propaganda. Porque eles não estavam fazendo isso. Vou abrir a sessão do Boca e Fluminense, talvez, aí desconfia esse, porque temos Corinthians e Nacional do Paraguai no mesmo horário. A Fox está ali com um probleminha com a Globo, lógico que não concorre, mas mostra olha, que meu produto é esse. É Boca Juniors e Fluminense na Bombonera. Fluminense, que da última vez que jogou... Para muito paulista que vai preferir ver, que não é corintiano, que vai preferir ver. Eu acho que aqui o pessoal acaba torcendo contra o Corinthians, quem não é corintiano, quem é corintiano pouco provável. É um jogo que o Corinthians tende a resolver logo. Agora, o grande jogo é Boca e Fluminense. Santos e Inter também, né? Mas eu acho que Boca e Fluminense... Santos e Inter é um jogaço, mas Boca e Fluminense é um jogo internacional. É um jogo que envolve o maior campeão da América dos últimos anos. Isso. É um belíssimo jogo. Na Bombonera, faz 36 jogos que o Boca Juniors não perde um jogo oficial. Tem 36 jogos de vencimento. Ganhou 2-0 o São Lourenço nesse final de semana. Com o time reserva. Agora, tem que lembrar que o Fluminense, a última vez que jogou contra o Boca, e fez aquela história, mas não foi na Bombonera. Eu não me lembro se foi ou no novo gasômetro do São Lourenço ou se foi no estádio do Racing, no Peron. Certeza. Foi isso mesmo. Certeza absoluta. Só não lembro em qual dos estádios Empatou lá e depois ganhou aqui no Rio. Washington fez gol de falta. Foi. Bom, e esse Santos e Inter, 7h30 da noite, vamos ter que caçar. Né? Em algum lugar teremos de ver, porque é um belíssimo jogo. E ainda tem o Flamengo contra o Emelec, também no Engenhão. Flamengo favorito, mas o meu favorito que não inspira confiança nenhuma. Né? Então vamos lá com a bola de cristal, para ver quais são os palpites da dupla afinada aqui. Juca Kfouri, Victor Ernesto Birner, ou melhor, Victor Ernesto Birner e Juca Kfouri. Comecemos com o gráfico da semana passada. O que terá acontecido? Eram apenas 2 jogos. Imagino que
pelo menos alguém tenha acertado pelo menos um jogo. A seleção brasileira já sabemos que ambos erraram. Um deu empate, o outro deu vitória de Bósnia. Sobrou o clássico, Santos e Corinthians. Opa! Ué, mas o corintiano acertou a vitória do Santos? Você sempre aposta contra o Corinthians. É verdade? Faz parte da sua superstição, porque minha desde que você superstição. aposta contra o Corinthians ganha. Dessa os vez títulos. perdeu. Os títulos. Tá 1-0 já para mim. A primeira semana... Faz parte da sua mística da Libertadores. A primeira semana da Libertadores ou a primeira semana Só do explicando Tabelinha, para o internauta já que, ganhei, que no caso eu apostei no empate no jogo da Vila Belmiro. Não sabia baseado em que o Corinthians jogaria com o time titular. que o Corinthians e o Santos jogariam com times mistos. Sim. Ou titulares, os dois com a mesma condição. E apostei no empate de Brasil e Bósnia. O senhor Quase apostou na aconteceu. vitória da Bósnia. Lógico que se os jogadores da Bósnia tivessem um pouquinho mais de capricho na finalização, o senhor teria acertado. Sim. Mas, no final das contas, como você é Juca Kfouri, é famoso e é influente, Famoso, falou com o zagueiro, falei. falou com o Eu zagueiro lembrei. bósnio e ele resolveu o seu problema aqui na tabelinha, que teríamos terminado empatados. Então, Vitor Birner, diga olhando para a câmera. Santos e O Inter. leite da verdade. O que dá? O que dá, Santos? e Inter? Santos, vou apostar. Você vai apostar no Vou Santos? apostar no Santos. E eu vou apostar no empate. Boca Juniors e Fluminense. Boca. Eu vou apostar no Boca. Tô quase indo no empate, mas vou apostar no Boca. Corinthians e Nacional. Corinthians. Sem dúvida nenhuma. Corinthians tem o jogo mais fácil dos 5 times Sem dúvida nenhuma. da rodada dos brasileiros. Vasco e Aliança. Vasco. Vasco. Flamengo e Emelec. Flamengo com dificuldade. Flamengo. Muito bem. Então, nós divergimos no Santos e Inter e no Boca... Não, só no Santos e Inter. Só... Boca e Fluminense, você apostou no Boca também? Boca, Quase fui no empate, mas vou manter o Boca. Vou manter Tá. o Boca. Bom, Manter a então, aposta só para chinesa. acrescentar um pouco, vamos pegar clássicos dos estaduais. São Paulo e Portuguesa é um clássico? Corinthians e Portuguesa recebeu 6 mil pessoas. O dia Mas foi pouco antes do mando da carnaval. Portuguesa. Foi problema de... A Portuguesa levou o jogo para Pacaembu e não pôs ingresso. Eu prefiro não comentar, Vitor. Vai. São Paulo e Portuguesa é clássico? Pra mim, não. Também, então, tá bom. Vasco e Madureira também não. Flamengo e Fluminense é clássico. Fácil. Tem Fla-Flu no domingo. O que dá? Fla-Flu. Para mim dá Flu. Fluminense. Para mim dá Flu. Bangu e Botafogo é clássico? Não. É Então- a mesma coisa que já foi. Já foi. Como Belo São Paulo e clássico. Portuguesa já foi um grande Exatamente. clássico. Foi, decidiu o Campeonato Paulista. Antes que os torcedores da 85. Portuguesa peguem no meu pé, pode eu não pegar. coloco a Portuguesa no pacote de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos aqui Não do é grande, estado. não é grande. Mas não coloco a Portuguesa também no pacote de Não, Catanduvense. é Ponte Preta, Guarani. Time médio. Aliás, em alguns gostaria de ser o Guarani. Médio em alguns momentos fica Gostaria de ser o Guarani, que foi campeão brasileiro já. Médio algumas vezes é grande, algumas vezes não é. Isso, Mas não tá no patamar dos 4 maiores. exatamente. É o que eu acho também, que nem você. O que diria, o que disse, o que terá dito, aliás, Muricy Ramalho sobre a atuação de Paulo Henrique Ganso? Você sabe. Bom, eu acho que foi um bom jogo. O jogo, as duas equipes procuraram sempre vitória. Claro que a gente forçou um pouquinho mais, que estávamos jogando em casa. E em relação ao Ganso, o que o Ganso precisava era a parte física dele melhorar, porque o ano passado ele teve contusões seguidas e não pôde realmente, nunca estar pronto para jogar. Ele precisa realmente estar bem fisicamente para desenvolver o que ele gosta, que é armar um time de futebol. E para isso precisa de uma parte física apurada, porque é um setor que o cara tem que se mexer o tempo todo, tem que roubar a bola também como ele está fazendo. E para isso tem que estar fisicamente bem. Então ele acho que entendeu bem isso, fez a boa pré-temporada, está feliz também fora de campo. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa. Voltou para a seleção brasileira, que é o lugar dele. Outro dia entrou na seleção brasileira, mudou o jogo da seleção totalmente. Então é isso, ele tá fazendo futebol que todo mundo conheceu, né? É que a gente tá jogando quase 2 meses fora de casa, a gente só joga fora de casa, a gente tá viajando muito e a história do Santos mostra que o campo do Santos é a Vila. Então E não seria justo, claro, que a Libertadores é importante pra gente, a gente sabe disso, é prioridade também. Mas do jeito que estava, por exemplo, quase todos os ingressos vendidos, né? E quando acontece isso, a gente sabe que os caras vêm para ver Neymar, vêm para ver Ganso, não vêm para ver outras pessoas, né? Então seria uma falta de respeito da minha parte, né, não pôr o time titular para jogar. Eu acho que tudo na vida você vai aprendendo, né? Nós tivemos uma boa lição no fim do ano, né? De como é que se joga futebol, né?
uma coisa que a gente não tinha, a gente está fazendo, está insistindo muito com eles, é ficar um pouco com a bola, porque o nosso time não tem paciência, a gente quer agredir o tempo todo, tem que se agredir, mas na hora certa. Então a nossa posse de bola melhorou muito, a nossa defesa está bem postada, o time está bem distribuído. Então é isso, você vai aprendendo na vida, né? O time vai amadurecendo, nosso time tem jogadores ainda muito jovens, né? Porque hoje, no primeiro tempo, conversei com eles no intervalo que as jogadas perigosas do Corinthians era tudo por erro de passe nosso. Eles estavam sempre postados para dar contra-ataque, né? E nós erramos em alguns passos. Então é isso, a gente vai aprendendo, os jogadores também, é um time que está mais compacto, está mais junto. Isso é fundamental no futebol de hoje, não ter espaços, né? Então isso proporciona que a gente voltou a jogar um bom futebol. Ô, Vitor, tirando o aspecto, né, de que, evidentemente, o time do Santos estará mais desgastado quarta-feira, né, contra o Inter, porque jogou no domingo, um jogo, enfim, por mais que o Santos tenha jogado um pouco de freio de mão puxado, se poupando, né, mas uma temperatura alta, um clássico e tal, tem consequências posteriores também, né? Não é apenas na semana, né? Sim. Quer dizer, esse é o problema. Você sabe que eu ouvi um corintiano radical criticar o Tite, dizendo que o Tite, de toda maneira, ainda errou. Porque não era para ter posto nem 4 titulares, era para ter mandado o time reserva e avisado a imprensa que o Corinthians treinaria no domingo às 4 horas da tarde, lá no centro de treinamentos. Para deixar muito claro que não dava a menor importância para o jogo da Vila Belmiro. Que não devia ter nem feito o esforço meia-boca. Eu acho que seria uma provocação, evidentemente. Mas, de todo jeito... Eu não acho que seria uma provocação. Eu acho que seria planejamento. Eu acho que o Corinthians, já que pretende em algum momento se dedicar mais ao Paulista, a gente está classificado, pode fazer isso no mata-mata. Se é que vale a pena, mas não agora. Eu entendo o seu amigo corintiano radical, já defendi essa teoria aqui, com vários times que jogavam Libertadores. Às vezes é melhor você tirar o time de campo mesmo, porque o torcedor pode ficar indignado, mas ele vai encarar o resultado de uma outra maneira. Agora, o presidente do Corinthians, Mário Gobi, disse a mim, agora não sei se foi na própria segunda-feira ou se foi na terça-feira, acho que foi na terça-feira. Eu até dei uma nota no blog dizendo que Santos e Corinthians jogariam completos se dependesse da vontade dos presidentes, né? Mas ele disse que conversaria com o Tite e tal, para ver. Que na cabeça dele ele queria o Corinthians completo, até para tirar a pressão da Libertadores. Dizer, Não. O Corinthians precisa aprender a lidar com a pressão da Libertadores, não a tirá-la. Todos os times campeões da Libertadores sabiam lidar com a pressão da Libertadores. Porque o Corinthians não vai saber lidar com a pressão da Libertadores. Quer dizer, você poupar o time para que ele chegue mais descansado, mais inteiro, para evitar alguma lesão num jogo de campeonato estadual, é aumentar a pressão para enfrentar o Nacional do Paraguai na segunda rodada da Libertadores. Aí eu acho que tem um pouco de trauma do presidente. Não tem muito a ver com a pressão em si. Sobre o Muricy, você tem algumas coisas contraditórias. E uma que eu gosto. A que eu gosto primeiro. Ele está transformando o Ganso num jogador mais moderno. Como ele descobriu ano passado, quando ele teve problemas na Libertadores, de que o Neymar voltando para criar funcionava bem, ele passou a usar o Neymar muitas vezes um pouco mais atrás, invertendo com o Ganso. Às vezes solta o Arouca, o Ganso fica um pouco, o Ganso volta para ajudar a saída de bola, como fez na partida, por exemplo, da seleção brasileira contra a Bósnia. O Ganso está se tornando um jogador mais moderno. E uma das coisas que atrapalhava o Ganso era exatamente o fato de ser um jogador muito antigo, apesar da técnica. Ele parecia um jogador antigo jogando do jeito antigo no futebol de hoje. Dos anos 50. Hoje ele tem a técnica, está melhorando, está recuperando a forma física, mas não parece um jogador antigo, parece um jogador do futebol atual. Eu acho que em torno dele haverá uma discussão permanente que eu acho falsa, Vitor. Ele é lento. Ele dá velocidade para a bola. Não é lento o jogador que enfia a bola, quem toca a bola de primeira, toca a bola rápido, a bola, o passe da bola, a velocidade no passe, a velocidade da bola sempre pode ser muito maior do que a velocidade do ser humano com as suas pernas. Isso é uma questão de física. O Gerson era lento, o Ademir da Guia era lento, tá bom. Agora, uma outra coisa sobre a escalação dos titulares é a contraditória, que eu vou pegar um pouquinho no pé do Muricy. Eu acho que ele colocou em campo, porque, eu acho, não é uma informação, porque não querem comprar brigas
com Federação Paulista, que tem agrados, talvez até com quem transmite o jogo, porque é um produto. No meio desse Campeonato Paulista, com 40 jogos dos 4 grandes contra os outros 16 times, né, e 29 vitórias, se não me engano. Não tem nenhum pequeno que tenha ganho de Então, um eu grande. acho que são 28 vitórias dos grandes e 12 empates, né, sendo que fora, por exemplo, os grandes viajaram para enfrentá-los 19 vezes, saíram de casa. 14 vitórias dos grandes, 5 empates. Quer dizer, num campeonato tão chato, sem competitividade, sem rivalidade dos grandes contra os pequenos, o que resta como produto interessante? O clássico. E aí eu acho que talvez a direção do Santos não queira comprar a briga, e o Muricy colocou os principais jogadores. Porque se ele diz que é falta de respeito, ou se ele diz que o pessoal vai lá para ver o Neymar e o Ganso, ele não pode virar daqui a algum tempo e falar assim, olha, você quer espetáculo, vai pro teatro. Vai ter uma contradição. Então eu acho que foi o produto, Juca, posso estar enganado. O Muricy ontem foi um diretor de teatro e fez muito bem. E o Santos ganhou, e é isso. E o Palmeiras é o único invicto em São Paulo. Está em terceiro lugar. Empatou com o São Caetano 0-0. Mas é o único que se mantém invicto, o Alviverde imponente. E nós voltaremos na segunda-feira. Tomara que com 5 vitórias brasileiras na Libertadores. Seria uma festa. Nada indica que isso vai acontecer. Mas quem sabe? Futebol é futebol. E quem sabe tenhamos novos atores na Copa de 14. Se não acharem um bom termo, quem sabe o Ratinho, o Borghetti, o não sei quem, então, essa gente, né? Para manter elevado o nível. Finado ao Borghetti, da discussão. foi. Mas não tem um filho dele que mantenha a tradição? Não sei. Não, também não sei. Não tem importância. Não sei. Até segunda.